Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel, sejam todos bem-vindos aí à palavra de hoje. Mais um estudo aí que está tremendo. Vamos falar sobre o livro de Apocalipse e temos aprendido tanta coisa, não é, abençoado? Temos aprendido muito. E olha, esse aprendizado que nós estamos tendo, eu considero um processo bastante difícil, ele é complexo e também doloroso. Mas o que nos espera se persistirmos é realmente algo que nenhum homem é capaz de mensurar isto. É por isso que nós antes fazíamos certas coisas que achávamos que eram boas, né? E hoje já não fazemos mais, como por exemplo hoje jejum, né, abençoado? Ninguém hoje aí, depois que aprendemos que o jejum faz parte de um ritual do passado e a gente não quer ressuscitar esse passado, a gente não faz mais isso. Então isso é uma ressignificação de conhecimento e isso vai nos impulsionando, né? Vamos aí adquirindo novas posturas, né? Vamos adquirindo novas rotinas em nossas vidas. Agora, é difícil por quê? Porque vai exigir de nós, vai exigir muito de nós atenção e dedicação. Apesar de nós estar lidando, né, estamos lidando todos nós com algo novo, isso não deixa de ser uma revelação. E a sua continuidade, ela dependerá sim dos nossos esforços em querer entender. Por isso que eu considero difícil. Agora eu considero também complexo. Por quê? Porque é algo que nunca tínhamos visto na nossa vida, né? E isso acaba mudando os nossos hábitos, né? Criando em nós novas rotinas. E nem sempre essas rotinas, elas são, principalmente para aquelas pessoas que vivem do nosso lado, ela passa a estranhar tudo o que vai acontecendo na nossa vida. E isso acaba sendo doloroso, né? Porque às vezes nós tomamos atitudes, né, em que contraria, né, às vezes aquele a quem amamos, né? Mas nós precisamos seguir adiante. Nós não podemos ficar parados, né? Até porque tudo isso que está surgindo diante de nós é o que? É o reino de Deus. E nós queremos aprender cada dia mais e mais. E aí sim vamos crescendo na graça e no conhecimento. Assim são os nossos estudos aqui da Graça Pura. É por isso que eu considero eles bastante difíceis, complexos e dolorosos, mas o seu fim é doce como o mel, né? E hoje nós vamos ver mais um pouquinho aí do livro de Apocalipse, como nós estamos na quarta parte, tá bom? Mas antes disso, eu gostaria de pedir a todos vocês aí, como sempre, né, para se inscreverem em nosso canal. Deixa eu botar aqui, né? Para vocês se inscreverem no nosso canal, não perca tempo, se inscreva, deixe o seu like, né? Compartilhe as nossas mensagens, comentem à vontade e fiquem à vontade. Se você quiser que o YouTube te avise, é só você apertar esse sininho aí embaixo. Estamos combinados assim? Mas não deixa o seu comentário e o seu like. Não deixe de fazer isso, tá bom? Isso eu já expliquei para vocês como é que funciona a metodologia aqui do YouTube. Eu quero mandar um abraço aqui para o abençoado. Nós tivemos hoje o abençoado Joene. Olá, Joene, graça e paz aí. Tivemos aí pouquinho assim juntos ali e podemos compartilhar um com o outro as maravilhas do Senhor, as maravilhas do reino de Deus, né? Eu quero mandar aí um abraço para sua mãe, né? Eu recebi até um abacate lá da casa da abençoada mãe do Joene. E esse abençoado foi comigo ali pegar as apostilas, que ele mora aqui perto de casa, né? E ele falou para mim que ele tem um local lá, que o dia que a gente quiser se reunir, né? Ele lá de Santa Cruz da Serra, não é isso? Lá de Santa Cruz da Serra, quero mandar um abraço. E tá de pé, irmão, vamos combinar assim, principalmente pro povo aí que mora aí na região serrana, o pessoal de Teresópolis. Vamos marcar assim uma reunião aí com os santos, né? Pra gente poder estar se alegrando juntamente aí com eles. Vou mandar um abraço para você, tá bom, meu irmão? Continua firme aí, que é por aí, né? É tudo isso que nós falamos um pouquinho dessa dedicação, né? Dessa parte difícil, numa parte complexa, porque a gente acaba lutando contra nós mesmos, contra as experiências que nós tivemos na vida, e muitas das vezes as experiências são bastante fortes, mas Deus, ele vai aclarando a nossa mente à medida que a gente vai se mergulhando no conhecimento. Ele vai nos dando forças, né, para entender, né, para separar aquilo que aconteceu conosco no passado, a gente saber administrar isso.
Então isso é tudo muito tranquilo, tá bom? Tudo isso serve para todos nós, porque nós estamos passando por esse processo, tá legal? Um abraço, meu irmão Joene, espero vê-lo outras vezes, tá legal? Bom, tem aí nossa apostila, falar nisso, ele pegou lá as 8 apostilas, glória a Deus, ele falou, André, agora é conhecimento em cima de conhecimento, é isso aí. Então isso é para quem leva realmente a sério o seu estudo, né, conforme eu falei, porque não adianta nada a gente não se aculturar, não querer se informar, né? Porque tudo isso que vai acontecendo em nossas vidas, se a gente não der um respaldo, né, para aquelas pessoas que estão, que via a gente em atitudes, em atos, e hoje vê a gente em outra situação, para não se assustar, né? Porque é o que eu falei com o Joene, nós hoje, nós estamos servindo a Deus com mais qualidade, essa é a verdade. Mas se a gente não souber mostrar onde está a qualidade para o nosso irmão, vai ficar difícil, né? Então, as apostilas aí é um bom começo para todos nós. É por isso que nós criamos aí as apostilas, para dar oportunidade para vocês também. E tem o nosso livro, né? Tá aqui, nosso livro, que tá aqui atrás também, é a Doutrina do Inferno. Eu gostaria de pedir a vocês que adquirissem, porque vocês vão entender a história, isso que é impressionante nesse livro, né? A história da doutrina dessa igreja que está aí na Terra 2000 anos em relação ao inferno, tá? Isso é uma coisa muito boa. Vocês vão aprender como eles manipularam e você vai começar a questionar as outras doutrinas também. Bom, você vai pensar assim, se eles fizeram isso com a palavra inferno, o que eles não fizeram com as outras doutrinas? É isso que eu quero despertar em você, tá bom? Então tá aí, querido, você aí que tem acompanhado a gente, é só você me procurar hoje mesmo lá no nosso zap, tá bom? Venha se formar e informar, tá legal? Bom, meus irmãos, agora sim vamos aí destrinchar, né, Apocalipse. Que tremendo, abençoado, essa mensagem de hoje, ela vai mexer muito com a gente, com certeza, e é o que eu falo, é a cereja do bolo, é por isso que eu falo, vem pra graça que eu te explico. Bom, irmãos, tendo já definido nas 3 primeiras partes que nós vimos desta mensagem, o assunto sobre a data da escrita do livro, né, que foi entre 66 e 68, ou seja, nós que somos preteristas, que cremos na escatologia consumada, nós cremos que esse livro ele foi escrito na primeira data, não na data mais recente ali que o sistema adotou, que é entre 90 e 95 depois de Cristo, no qual eu falei de diversos pontos em que nós não concordamos com isto. Então, abençoados, nós temos que entender, e agora vamos definir isto, para onde apontam as suas profecias, né? A profecia do livro de Apocalipse. Ou seja, a que momento da história as visões complexas de João devem ser associadas, né? A que tempo? Então, queridos, existem hoje 3 formas, atenção, de se definir o momento da história em relação às visões proféticas. Existe a visão futurista, existe a visão e interpretação também, tá, queridos? Historicista, e existe a visão preterista, tá bom? Bom, o futurismo, ele projeta o cumprimento, né, das profecias no futuro distante. Desde que a profecia foi dita, eles dizem que isso pode se cumprir num futuro distante. Ou seja, é a mais popular das interpretações do Apocalipse. Então, de acordo com essa perspectiva, o Apocalipse é entendido como uma profecia do futuro, que se refere aos eventos que ocorrerão nos últimos dias antes do retorno de Jesus Cristo. E essa daqui é a que nós mais combatemos aqui neste canal, né? Não é que nós combatemos, é porque diverge a visão preterista da visão futurista, e não tem como nós não criticarmos a forma como eles pensam Bíblia, e vocês vão ver claramente essa diferença nessa mensagem, tá bom? Nós entendemos que o futurismo é um anacronismo, ou seja, algo tirado fora do seu tempo, tentando encaixar nos tempos atuais. É mais ou menos por aí. Bom, André, e o historicismo? Bom, o historicismo entende que o cumprimento da profecia, ela não se limita a um momento específico, mas se refere a um intervalo prolongado. É um intervalo prolongado. Para essas pessoas que creem que têm essa visão historicista,
O Apocalipse é entendido como uma profecia histórica que se refere aos eventos que ocorreram ao longo da história da igreja e do mundo. Desde os dias de João, né, desde quando João viu lá, começou a se cumprir e continua sendo cumprido até os fins do tempo. Irmãos, só para vocês terem uma ideia, eu montei aqui uma tabela para mostrar a vocês como eles pensam, o historicista, para que a gente possa entender como é o tipo de pensamento deles. Está ali. Ali são as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, na qual a carta do Apocalipse foi enviada, tá? Ou o livro. Então, a primeira, que é a primeira igreja ali, é Éfeso, ela foi até o ano 100, na visão historicista. A carta de Esmirna, né, o período de perseguição romana, foi ali entre 100 e 313 depois de Cristo. Depois veio a igreja de Pérgamo, período da igreja sob domínio romano. Então vocês vejam que todas elas ali, elas têm um período de tempo que aconteceu. E a última, que é a que eles, segundo eles estão vivendo, é a de Laodiceia. Está ali embaixo, olha. Período atual da igreja, desde 1900, né? Desde 1900 eles creem, depois de Cristo. Aí vai até o fim dos tempos, né? Aí onde existe aquela contagem regressiva do relógio do Apocalipse, né, pessoal? Então isso aí é só para vocês terem uma ideia. E existe a nossa visão, que é o preterismo, né? Nós cremos que o livro do Apocalipse, nós entendemos que o cumprimento das profecias, ela está estritamente próximo da sua formulação, ou seja, próximo de quando foi falado. Tá? Então, abençoado, é muito simples. E dentro do preterismo, tá? Como também dentro das outras visões, tanto a historicista como futurista, tem suas divisões, tá bom? Dentro do preterismo, qual é a divisão que existe dentro do preterismo hoje? Existe o preterismo parcial, que crê que ainda haverá um macro-apocalipse e o juízo final, e o preterismo completo, que, como eu creio, como vocês também acreditam, que tudo já foi cumprido. Então, nós somos, teologicamente falando, preteristas completos. Eu não gosto muito de rótulo, tá? Eu não gosto, mas é necessário falar para que a gente entenda quando a gente for falar as coisas. Em resumo, para nós, todas as profecias do Apocalipse, elas foram cumpridas aonde? Naquele passado. Durante até a queda de Jerusalém e o segundo templo ali de Herodes. E isto é o que determinou a segunda vinda de Cristo. Irmãos, eu vou criar aqui uma figura para que a gente possa entender melhor os três tipos de interpretação. Tá aí a imagem que eu criei, tá? Então tem ali, olha, deixa eu botar, tá aí para vocês. Tem ali, tem a linha do tempo, que é aquela parte do meio, aquelas setinhas intercaladas ali, de cores, né? É a linha do tempo. Existe a profecia quando ela foi dita ou falada, tá? No caso aí estamos tratando de Apocalipse. Nós, como preteristas completos, entendemos que ela se deu até ali no ano 70. Ou seja, próximo do que ela foi falada. O historicista, que é esse arco, que não deu para colocar aí todo esse arco, mas ela vai se cumprindo ao longo do tempo, como eu mostrei em relação às cartas da igreja, das igrejas da Ásia, né, a qual foi destinado esse livro. E existe o cumprimento futurista, que é crer que todas as profecias relacionadas ao livro ainda se cumprirão de hoje para um futuro indeterminado e incerto. Tá? Então, irmãos, é claro que há nuances e variantes nesse esquema, tá legal? Mas é um esquema mais ou menos para vocês entenderem. Então, os historicistas reconhecem principalmente um evento culminante final sobre as profecias do Apocalipse. Já muitos futuristas também reconhecem que certas profecias já foram cumpridas ali no primeiro século ou ao longo da história. Eles se assemelham bastante, tá bom? E até mesmo muitos preteristas, como eu falei, os preteristas parciais, reconhecem que a maioria das profecias do Apocalipse são de fato cumpridas em breve, dentro do primeiro século, mas ainda estão esperando uma parúzia para o futuro. E aí, abençoado, eles estão totalmente desconectados da palavra, tá? E por que, irmãos, deixa eu voltar aqui com a minha imagem. E por que, irmãos, a nossa forma de interpretação ela é a mais adequada às escrituras?
Porque nós encontramos dentro da própria palavra cumprimentos para ela. Então é mais assertivo. E a gente vai buscar dentro da palavra. A gente não vai buscar, por exemplo, um acontecimento que houve ali na Idade Média, né? Ainda que a gente possa até entender que os abençoados se esforçam para isso, mas o mais seguro é você entender a Bíblia dentro da Bíblia. Não precisa tirar ela da Bíblia. Eu vou mostrar isso para vocês. Não precisamos sair desse contexto. Por isso que eu sempre tenho falado em nossos estudos, né? Nós não precisamos ir adiante ao futuro para entender as profecias bíblicas. Vamos ao passado, vamos encontrar a origem daquela profecia ou mesmo palavra, como temos feito em relação a palavras como o pecado, como o inferno, diabo, alma. Porque quando nós estudamos, por exemplo, a palavra inferno, só para vocês terem uma ideia, na Bíblia e somente pela Bíblia, ela é uma coisa. Ao avançarmos na linha do tempo, ela chega até os dias de hoje, até nós, com um sentido totalmente distorcido da Bíblia. E aí começam a fazer, eu digo que é puxadinho da palavra para chegar até os dias de hoje, ela subentendida como um local, o inferno no caso, como um local de tormento eterno, tá? Então a relação do pecado também, ela é outra palavra que ela sofre interferências pela interpretação historicista e também pela futurista. Porque na década de 30 e 40, só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo, lá na década de 30 e 40, quando surgiu a rádio no Brasil, vocês sabem que essas igrejas, elas se levantaram ferozmente contra a rádio, porque a rádio era coisa da besta, era coisa como se fosse o chip da besta. Foi falado isso. Então os irmãos que ouviam rádio naqueles dias estavam condenados ao inferno. Era pecado. E passou-se esse tempo todo. Hoje estamos em 2023, né? Apesar que ouvir rádio caiu em desuso, é mais a internet hoje. Mas ouvir rádio é algo corriqueiro. Ou seja, desde o pastor até o membro mais humilde, ele ouve rádio. E não é mais pecado. Agora, o que mudou? A palavra mudou? Não mudou, continua sendo a mesma coisa. O que muda é o entendimento e a interpretação do homem, tá? Então, abençoado, é muito simples isso. E nós desprezamos isto, desprezamos as filosofias humanas. Nós queremos Bíblia, por isso que nós somos preteristas. Irmãos, e isto pode ser até dentro mesmo da Bíblia. Nós temos que entender que a Bíblia, ela sofreu alterações dentro da história dela. Ela sofreu, quando, por exemplo, vou dar um exemplo, quando o Reino do Norte, eu falei isso até na última mensagem, quando o Reino do Norte caiu para os assírios, quando Israel estava dividido, né, existia o Reino do Norte e existia o Reino do Sul. Então, quando o reino mais forte, que era o Reino do Norte, caiu para os assírios, né, e mais tarde acabou também levando a queda do Reino do Sul já para a Babilônia, muita coisa foi mudada dentro do contexto judaico. Muita coisa, meu irmão. Então, o que fazemos diante dessa informação? Nós vamos ficar o quê? Atentos. Vamos ver se essa mudança que houve, essa mistura, né, de crença judaica com paganismo, pode ser aplicada. Ou se ficamos com o que foi entendido lá atrás, na primeira vez que apareceu aquela palavra na Bíblia. Como é o caso da alma. A alma, quando ela acontece a primeira vez na Bíblia, ela vem de um jeito. Quando você vai ler ela depois de séculos e séculos e séculos, você vê que a alma vai tomando uma outra identidade, um outro entendimento sobre a alma. Aí a gente vai entender por que foi mudado. Aí você vai ver que foram as doutrinas pagãs que se entranhavam no judaísmo. E isso influenciou toda a cultura judaica, tá bom? Só para vocês terem aí uma ideia. Então, o fundamento da posição preterista sobre o pronto cumprimento da profecia do Apocalipse é retirada das próprias passagens que indicam a expectativa temporal do cumprimento dessa profecia. Vamos mostrar agora para vocês como nós fazemos a interpretação, né, ou as interpretações. Nós vamos pegar a palavra breve de Apocalipse em alguns versículos, que é tema de debates. Porém, para nós é claro como o dia, porque o breve para nós é breve, tá? Até porque na língua original que foi escrito o texto, não nos deixam margem para pensar, por exemplo, como o sistema pensa, que o breve pode ser longo. O breve para nós é breve.
e nós temos a Bíblia a nosso favor. Ainda mais esse longo aí que tem mais de 2000 anos, né, abençoado? Vamos ver as passagens e vamos ter atenção aí com as palavras que vai aparecer para vocês em grego, tá legal? Vamos pegar primeiro Apocalipse capítulo 1, versículo 1 e depois Apocalipse 2, versículo 16. Diz o texto: a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, tá aí a palavra breve, e essa palavra aí em grego ela quer dizer tágios, devem acontecer, e declarou enviando pelo seu anjo ao seu servo João. O sistema religioso pega essa palavra breve e ela fala que esse breve ela pode ser longo, porque 2000 anos, né, abençoado? É longo, né? Vamos a esse, 2,16 agora. Diz, arrependa-se, portanto, se não virei a ti sem demora. Outra palavra em que o texto está falando ali dessa palavrinha tágios. Eu vou falar sobre ela daqui a pouco. E lutarei contra eles com a espada em minha boca. Vamos ver mais dois versículos? Vamos ver mais dois versículos aí, abençoado. Agora Apocalipse capítulo 3, versículo 11 e 22,6. Diz o texto: eis que venho sem demora. Está lá mais uma vez a palavrinha tágios. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. 22,6. E ele me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Todas essas palavras, o sistema transformou em longo. Tá? Vamos a mais dois exemplos. Agora é 22,7 e 22,12. Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que cedo veio e o meu galardão está comigo, para retribuir a cada um segundo a sua obra. E vamos ver, agora finalizando, Apocalipse 22:20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Aí, abençoado. Tá, já aí no caso ali é no venho, tá, abençoado? Tá, já é no venho. Um homem sim, vem Senhor Jesus. Tá bom, abençoado? Então são esses exemplos. Agora essa palavrinha, ela quer dizer isso aqui, ó. Palavra tágios quer dizer isso aqui, ó. Palavra tágios tá aí, tá? Tá aí a ortografia dela, como é que se lê, é tacho, tá? A transliteração, ela é um advérbio. A definição dela é rapidamente e o uso dela rapidamente. Então esse é o uso da palavra tachos, tá? Agora, irmãos, sinceramente, como eu vou passar por cima dessa informação? Só porque eu não vi a besta sair do mar? Porque eu não vi Jesus descendo nas nuvens? Para isso tem explicação. Porque esse rapidamente aí, transformaram em longo, porque são 2000 anos. Como eu posso desconsiderar isto, meu irmão? Mas é isto justamente o que o cristianismo tradicional fez, tá? Essa palavra tacho, né? Essa palavra tacho, ela foi escrita também fora do livro de Apocalipse, nós vamos ver daqui a pouco. Essa palavra aparece em várias passagens, tá? Do Novo Testamento. Eu vou deixar aí nas descrições deste vídeo e vai também nas apostilas, tá? Vamos ver algumas dessas passagens, tá? Vamos ver a sua aplicação e ver se nós podemos também aplicar o mesmo contexto, o mesmo que fizeram com a palavra breve de Apocalipse. Vamos ver um texto? Mateus capítulo 5, versículo 25. Tá aí. É usada a palavra tacho, texto, né? Tacho, tá aí a palavra tacho aparecendo. O texto é: quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo. Logo aí é rápido. Suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz e o juiz a um oficial e você seja lançado na prisão. Irmãos, esse texto ele é parte do Sermão da Montanha, onde Jesus está ensinando seus discípulos sobre a justiça divina e o reino dos céus. Nesse verso, Jesus está o quê? Enfatizando a importância da reconciliação, da resolução pacífica de conflitos. Jesus está dizendo o seguinte: olha, antes que o teu acusador, antes que o teu irmão te entregue ao juiz, vai lá e se reconcilie com ele. Mas faça o mais breve possível. Caso contrário, se ele chegar no juiz, você pode acabar sendo condenado. O texto aí, meu irmão, é claro para você, tá? Se um preterista completo, se esse irmão fosse um preterista completo,
ele iria fazer o quê? Ele iria logo. Por quê? Porque ele entende que o breve é breve. Ele iria correndo lá para fazer a reconciliação. Meu irmão, me perdoe. Antes que ele chegasse até o juiz. Ou seja, exigiu uma ação rápida, imediata. Logo, o preterista não será preso, né? Agora, se fosse um historicista, o que ia acontecer aí? Ele iria ficar observando no tempo, né, o momento exato, para poder enquadrar o irmão ali e assim se reconciliar com o irmão. Só que o irmão estava indo a caminho. O irmão tinha pressa para resolver essa situação e iria entregar esse historicista ao juiz, que ele iria acabar sendo preso, tá? Agora, se fosse um futurista, ele iria ser preso, irmão. Porque na cabeça dele, o Tágios, tá? Essa palavra aí, ela pode ser longo. Então não vou ficar aqui, não vou lá pedir uma reconciliação, vou pedir perdão ao irmão, não. Isso vai se cumprir daqui a 2000 anos. 2000 anos hoje. Isso vai se cumprir depois de 2000 anos. Aí o que ia acontecer? O futurista ia ser preso, né, irmão? Irmão, sinceramente, isso pode ser entendido que a hora que você quiser se reconciliar com seu irmão, é isso que você está vendo no texto? Claro que não, né? Porque o irmão está a caminho para se encontrar com a justiça. E o juiz vai mandar te prender. Você está entendendo, irmão? Então, se nós formos usar o mesmo princípio de interpretação, nós poderíamos interpretar dessa maneira, sim ou não? Vocês estão percebendo a diferença na interpretação entre um e outro? Querem ver mais um exemplo? Vamos ver Mateus capítulo 28, 8. Até eu ia pular essa, mas eu vou falar com vocês aqui. Está aqui. Mateus capítulo 28, versículo 8. Diz o texto: as mulheres saíram apressadas do túmulo e, assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir ao discípulo a mensagem do anjo. Irmãos, a palavra tacho nesse texto, esse advérbio, né? Ele está oculto, mas você vê que é uma ação rápida que as mulheres teriam que tomar para correr e transmitir aos discípulos a mensagem que ela ouviu do anjo, tá? O texto é claro aí, Jesus havia ressuscitado e as mulheres saíram correndo para anunciar o ocorrido. Então, essa brevidade, ela sair correndo, é que entra a palavra tacho, tá? Se essas mulheres aí, meus irmãos, fossem historicistas, elas não iriam sair apressadas, iriam? Elas iam esperar o melhor momento da história, acontecer algo, para que assim fosse poder falar que Jesus havia ressuscitado. Então, essa mensagem poderia ser prolongada na mente do historicista, né? Mas sendo que não, ali exigia uma rapidez da informação. Se fossem futuristas, como é que seria? O mundo até hoje ainda está esperando a notícia que Jesus ressuscitou. Porque o rápido, para as mulheres futuristas, né, aqui no caso os futuristas, ela pode ser até de 2000 anos, como eles estão esperando. Agora, se essas mulheres fossem preteristas, com certeza, meu irmão, elas sairiam correndo assustadas, né, mas cheias de alegria, porque o Senhor havia ressuscitado. Sim ou não? Vocês estão entendendo, meus irmãos? Vocês querem mais outra? Acho que tá bom, né? Eu acho que tá bom. Então isso, irmãos, é para mostrar a vocês a diferença de pensamento em relação às Escrituras, como pensam as Escrituras. O fato é que em todos esses casos se refere a uma ação breve, seguida por outra, mesmo imediatamente, ou a um período de tempo realmente curto, não um momento longo. Porque se formos aplicar o princípio de Apocalipse, nas passagens que está escrita essa palavra breve, nós teríamos que julgar da mesma maneira. Nós não podemos ser parciais com a palavra. A Bíblia é uma só, irmãos. A Bíblia não é fragmentada. A Bíblia não é por dispensações. A Bíblia é uma visão só. Isso é que causa toda a estratégia do sistema religioso em fatiar a palavra, resultou nessas interpretações, nessas visões. Está entendendo, abençoado? Quando nós mencionamos, por exemplo, o dia do Senhor, né, que aconteceu lá em Isaías, né? Então, eu falei isso nos últimos dias, né, nos últimos vídeos aqui do canal. Essa palavra ela é usada na profecia de Isaías sobre Babilônia para indicar o tempo do seu julgamento. Vamos ver Isaías capítulo 13, onde está escrito isso? Isaías capítulo 13, versículo 19 a 21. Eu não vou ler toda essa passagem, tá bom? Mas essa profecia aí, meus irmãos, ela não durou 2000 anos para acontecer.
Isso aconteceu naqueles dias, entre 24 e 71 anos. Ou seja, o tempo de uma geração. Por outro lado, há também as seguintes passagens que indicam a proximidade das profecias do Apocalipse em relação ao tempo de sua escrita. Vamos ver? Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Vamos correndo, abençoado. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz o texto: Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas. Por quê? O tempo está próximo. Esse próximo aí, abençoado, é a palavra egos, tá? Egos, tá? Vou mostrar para vocês. Então, os irmãos que receberam essa carta, eles se prepararam, tá? Agora, se eles fossem futuristas, eu iria falar que João ficou maluco, né? Porque o perto aí, o próximo é longe, distante, 2000 anos. Eu falo, o João tá maluco em mandar essa carta aqui para nós. Isso aqui é para aquele povo lá da frente. Vamos ver mais outro versículo, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, onde aparece também essa palavra egos. Vamos lá. Diz o texto: Visto que guardaste a palavra da minha profecia, também eu te guardarei da hora da prova que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam na terra. Agora, Apocalipse capítulo 22, aí a palavra vir, tá? Que é a palavra ego. Tá. Agora vamos ver Apocalipse capítulo 22, versículo 10, onde diz o texto: E ele me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo, egos, tá? Esse próximo é próximo. Inclusive, se nós formos conectar essa palavra com Daniel, que lá em Daniel o anjo mandou selar, mostrando que o tempo seria um pouco mais longo. Aí não, aí o anjo fala para não selar as palavras. Mais uma informação de que isso era para aqueles dias. Agora vamos ver a palavra, o significado da palavra egos, abençoado. Irmão, isso aqui é grego, tá? Que foi escrito o Novo Testamento. Não tem como a gente fugir disso. Tá ali, ó. Transliteração ego, tá? Definição próximo, no local ou no tempo. Uso próximo. Não tem como você atribuir outra coisa. Aí você fala assim, pô, mas como é que pode, se isso aí é próximo? Mas como a gente pode entender isto? Aí você vai dentro do contexto de Apocalipse. Nós vamos mostrar como nós interpretamos as escrituras desta maneira, entendendo que o tempo era perto, não distante, não algo de 2000 anos. Então essa palavra não pode se referir a um tempo distante, mas nas mãos deles, isso pode ser distante sim. Irmão, se você agora tem conhecimento disto, né? Você está tendo conhecimento disto, se você pensa que as coisas ainda irão se cumprir no Apocalipse, ou então haverá um macro Apocalipse, né? Que ainda haverá a destruição do mundo, você pega essas informações e vai ao teu líder religioso para ver qual é a desculpa que ele vai te dar, tá? Irmão, isso que eu estou mostrando para você é gramática. Inclusive nós encontramos esse advérbio, tá? Em 30 ocorrências no Novo Testamento, tá bom? Esta palavra indica proximidade espacial de espaço. Está relatado no livro de João capítulo 3, versículo 23, João 6,16, 6,23 e tem mais algumas referências, tá? Que eu vou falar para vocês, vou deixar também nas descrições deste vídeo. Vamos ler João capítulo 6, versículo 23? Vamos ler. Diz o texto: Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram. Esse próximo aí é perto, tá? Do lugar onde o povo tinha comido os pães depois que o Senhor os abençoou. Irmãos, existe alguma possibilidade desse advérbio próximo ou aproximaram-se do texto ser algo distante? Claro que não, né? Mas na visão do futurista, sim. Porque teríamos que aplicar o mesmo princípio que foi aplicado em Apocalipse. Ah, André, mas o contexto... Sim, mas o contexto é o mesmo. A palavra é a mesma. A palavra não muda. Eu não posso ter uma dualidade de entendimento na palavra. A palavra é uma só. E aí a gente vai buscar onde? Na história daqueles dias. Vocês estão entendendo, meus caros e nobres irmãos? É claro que no contexto, por exemplo, né? Quando um mineiro diz assim, olha, é ali, já viu? O mineiro fala, não, é logo ali. Você pode preparar a canela, irmão, que você vai andar muito.
Isso é um conceito quase que coloquial, estou trazendo um conceito coloquial. Mas ainda que o contexto indica que possa haver um próximo distante, como é o caso do mineiro aqui, com certeza um mineiro jamais ia falar que é ali se referindo, por exemplo, a 2.000 anos ou a 2.000 quilômetros. Concordam? Sim ou não? Irmãos, essa interpretação do próximo distante vai contra o significado gramatical padrão do termo próximo. É inaceitável isso. Existe também um outro sentido dessa palavra egos, que pode ter o sentido de tempo, tá? E podemos aplicar a mesma regra anterior. Nós encontramos algumas passagens dessa ideia de tempo para os advérbios, tá bom? Eu vou citar aqui apenas uma. João capítulo 2, versículo 13, para vocês terem uma ideia, tá aí. João capítulo 2, versículo 13 diz: era quase, aí tá a palavra egos, tá? Época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. Então, neste exemplo, se nós formos aplicar a mesma regra aplicada em Apocalipse, né, para quase, próximo, breve, pelos nossos irmãos futuristas, teríamos que admitir que o advérbio quase pode demorar mais de 2.000 anos. Então, Jesus ainda está para subir para Jerusalém. Sim ou não? Ah, André, não, porque... Claro que é. Ah, André, mas ali é profecia. Sim, mas nós temos que buscar então onde? Dentro da história, irmão. Nós não precisamos atravessar o que Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 2. O templo viria abaixo. E nem no versículo 34, que seria para aquela geração uma outra espinha na garganta deles. Então, abençoado, é isso. No caso da proximidade temporal, João, em seu evangelho, usa essa palavra para se referir ao fato de que as festas judaicas estavam perto de serem celebradas em questões de dias. Tá bom? Irmãos, na versão grega da Septuaginta, deixa eu voltar aqui. Na versão grega da Septuaginta, tá, do Antigo Testamento, esse termo ele é usado em passagens como Isaías capítulo 13, versículo 6, que eu vou botar para vocês, para indicar o quê? Quão próximo o julgamento de Deus ou o dia de Jeová estava perto para acontecer naqueles dias sobre quem? Sobre a Babilônia. Que, como dito anteriormente, durou entre 24, desde que foi falada a profecia, durou entre 24 anos e 71 anos. Tá? Vamos ver essa passagem? Vamos ver. Isaías, capítulo 13, versículo 6. Eu estou mostrando para vocês como eles se comportam em relação à palavra breve. Eles aplicam em um determinado tipo de, vamos dizer, na profecia de Apocalipse. Mas não querem entender que se o mesmo método usado por eles for usado em outras passagens semelhantes, não vai fechar a conta. É isso que eu estou mostrando para vocês. Agora, Isaías capítulo 13, versículo 6. Diz o texto: gritem de terror, pois o dia do Senhor chegou, o dia em que o Todo-Poderoso virá para destruir. Então, o verbo utilizado nesse versículo, chegou, indica algo que está prestes a acontecer. E aconteceu, de fato, naqueles dias. Ou melhor, virá, né? No caso, virá. Porém, se usarmos o conceito que foi usado no Novo Testamento para a mesma proximidade, sendo assim, teríamos que dizer que esse chegou, ou esse virá, ainda está por vir até os dias de hoje, havendo agora não só uma destruição iminente para acontecer, mas como duas. Sendo que isso está sendo desmascarado hoje. Não digo nem desmascarado, né, que é uma palavra feia até. Está sendo apresentado para vocês a forma como nós pensamos. Por isso que nós chegamos à conclusão que essa é a melhor forma de interpretação bíblica. Vamos ver Apocalipse capítulo 3, versículo 10, uma outra particularidade, está ali o texto. Diz: visto que guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da prova, que há de vir. Esse vir aí já é uma outra palavra. Melo. Sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam na terra. Irmãos, não vou nem fazer menção aqui da palavra mundo, que você já sabe, e a palavra terra. Mas vamos na palavra vir, tá? Então, só ali em cima da palavra o mundo e a palavra terra,
já quebraria que isso pode ser para os dias de hoje, tá? Vamos analisar o verbo vir, onde diz a hora da provação que deve vir. O verbo grego ali é melo. É usado nessa passagem, que significa o quê? Estar prestes. Um termo que ocorre mais de 100 vezes no Novo Testamento. Irmãos, essa palavra tem 100 notações dela, 100 versículos dela no Novo Testamento, irmão. Você está entendendo? Se formos usar o mesmo princípio que o sistema religioso usa, vai ficar difícil. Vamos ver essa palavra, o significado dela, o grego? Tá aqui, eu separei para vocês, melô. Tá aí. A palavra original. E é uma palavra que a definição dela é algo que está prestes. Estar prestes a acontecer. Pretendo, estou prestes a. Então indica algo prestes a acontecer, meu irmão. Como em João capítulo 4, versículo 47, onde se refere ao filho de um oficial do rei que estava prestes a morrer. Vamos ver essa passagem? Onde nós encontramos também a palavra melo. Está ali a passagem. Diz o texto: quando soube que Jesus viera, melo, da Judéia para a Galiléia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho, que estava à beira da morte. Irmãos, em nenhum momento passa a ideia de um tempo longo neste versículo. Até porque o Senhor não demorou ir ao encontro do filho desse oficial. É assim indicando que o tempo do julgamento do Apocalipse, agora se referindo ao Apocalipse, está prestes a acontecer. Não é algo que vai acontecer em um futuro distante, mas é iminente. Vocês estão entendendo por que eu usei todos esses exemplos? Até fiz aí uma brincadeira que se fosse historicista, se fosse futurista, qual seria a reação daquelas pessoas ali envolvidas, né, dentro daquele texto ali que eu citei. Então isso é para mostrar a vocês como nós interpretamos a palavra. É por isso que eu sempre falo, a palavra de forma limpa, de forma clara, de forma concisa dentro da palavra. A gente não precisa buscar argumentos fora da Bíblia. Não precisa. A própria Bíblia, ela interpreta ela mesma. A gente pega, por exemplo, passagens onde há, vamos dizer assim, é um texto mais obscuro. A gente vai encontrar textos mais claros que faz referência àquele versículo mais escuro. Você viu? O que a gente fez? Apocalipse diz ali que o tempo é breve. Mas o breve, André, pode acontecer. Mas peraí, existem outros breves também na Bíblia. Vamos pegar os exemplos dos breves? Não, irmãos. Então, se você usou a mesma técnica que você usou para definir o breve de Apocalipse, você também tem que definir aqui. E aí? Como é que fica? Tá entendendo, abençoado? Então, abençoado, acho que já está de bom tamanho, né? Concordam? Nós já tivemos aí bastante informação para hoje. E aí, meu irmão, o que você está achando desses estudos que eu tenho feito, né? Eu tenho feito o quê? Uma forma sistemática, principalmente dentro do livro de Apocalipse. Isso tem tirado suas dúvidas? Isso tem agregado alguma coisa à sua vida? Você está sabendo usar estas informações que está sendo passada a teu favor? Isso está te dando mais base? Por quê? Porque essas mensagens, elas são feitas para te dar qualidade de vida. Porque andar com medo, irmão, e pavor, como andávamos antes, ninguém merece, né? Ninguém produz. Ninguém nem consegue amar o próximo quando há medo e pavor. O que há é que você está numa corrida desenfreada para a tua vida, para salvar a tua vida, salvar a tua pele. E muito mais dentro dessa liberdade que hoje nós temos. Nós temos a liberdade gloriosa de Deus, que tem nos feito o quê? Experimentar os melhores dias que qualquer ser humano já viveu nessa terra, irmão. Eu estava conversando com o Joênio. Joênio, o que hoje nós vivemos é algo que não tem... nós não conseguimos mensurar isso no mundo terreno, porque essas coisas se discernem espiritualmente. Então a tendência nossa é ter muito mais qualidade de vida. Por isso que eu gostaria muito de saber a sua opinião, tá bom, meu irmão? Deixa aí nos comentários, eu ia ficar muito feliz do que essa palavra tem feito em tua vida. Agora, se você também não está gostando, não precisa comentar não, tá bom? Isso para mim será um sinal de que eu devo mudar as mensagens deste canal urgentemente, tá bom?
Mas vamos voltar aqui ao texto e vamos concluir tudo o que vimos até agora. Vamos fazer a conclusão? Bora lá. Bom, nós primeiro discutimos as 3 formas de interpretação das visões proféticas do livro do Apocalipse: futurista, historicista e preterista. Guardem isso. O futurismo projeta o cumprimento da profecia no futuro distante, enquanto que o historicismo entende que o cumprimento da profecia refere-se a um intervalo prolongado ao longo da história da igreja e do mundo, como eu mostrei naquela figura, né, das igrejas da Ásia ali, mostrando cada tempo que elas foram se cumprindo. A interpretação futurista é a mais popular e é combatida por ser considerada por nós anacrônica, tá bom? Depois vimos o preterismo, que entende que o cumprimento das profecias está estritamente próximo de sua formulação, ou quando foi falada na história. E eu mostrei para vocês que existe 2 tipos de preterismo, o completo e o parcial. O parcial crê que ainda haverá um macro-apocalipse e haverá o juízo final. E o completo é o que acredita que tudo já foi cumprido naqueles dias, que somos nós, tá bom? Nós argumentamos que a melhor maneira de interpretar a Bíblia é encontrar o cumprimento das profecias dentro do seu contexto, da própria Bíblia, em vez de projetá-las ao futuro, trazendo ideias insignificantes, aterrorizantes e fantasiosas, tá bom? Então usamos como exemplo a palavra inferno e pecado, que adquiriram significados distorcidos ao longo do tempo, devido a interpretações historicistas e futuristas de uma teologia fragmentada chamada dispensacionalismo. Notamos que a Bíblia sofreu alterações ao longo do tempo, mas é importante manter-se fiel ao contexto original em que as palavras foram usadas. Apresentamos passagens do livro de Apocalipse para apoiar a ideia de que todas as profecias do livro foram cumpridas no passado, né? Discutimos o significado também do termo do dia do Senhor e sua relevância para as profecias do livro de Apocalipse. Fizemos uma comparação quando Deus anunciou através dos seus profetas a destruição de Babilônia e quando Deus anunciou a destruição do templo de Jerusalém, de tudo o compêndio da lei mosaica caiu junto com o templo no ano 70 DC. Ali marcamos que era o cumprimento da profecia. Nós discutimos o significado desse dia do Senhor, comparando Apocalipse. Argumentamos que o termo se refere a um tempo específico de julgamento, conforme profetizado no livro de Isaías sobre a Babilônia, que ocorreu dentro de uma geração. Examinamos outras passagens bíblicas que sugerem a proximidade dos eventos descritos no livro de Apocalipse, onde apontamos que a palavra grega para próximo, usada nessas passagens, indica proximidade temporal e espacial e não pode ser usada para se referir a eventos futuros distantes de 2000 anos. E finalmente, concluímos que a interpretação do dia do Senhor como um evento futuro distante não é suportada pelo significado gramatical e contextual do termo. A Bíblia não apoia o futurismo. A Bíblia não apoia o historicismo. A Bíblia, pela Bíblia, ela apoia que todas as profecias estão cumpridas. Tá bom? Estamos chegando então ao fim de mais uma mensagem cheia de conteúdo para você, que vai estar disponível também na apostila número 9. Imagina todo esse conteúdo nas tuas mãos, irmão. Então, a partir de terça-feira agora, os abençoados que quiserem adquirir a apostila número 9 já estará disponível. Tá bom, meus irmãos? Bom, então eu vou ficando por aqui. Graça e paz a todos e até a nossa próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.